Sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Estudo pela Fé. Eu sou a Sara Roman. A gente é somos do Estudo pela Fé. Eu estou com o Lucas Oliveira e o Maxwell Freitas. Nós somos o Estudo pela Fé. E a gente hoje está continuando, né, nossas lives sobre os atributos de Jesus Cristo. Hoje nós estamos na 12ª atributo. E hoje a gente vai falar sobre temperança, né? Uma palavra que eu falei, né? É uma palavra que a gente não é muito usual no nosso dia a dia, né? A gente não usa no nosso português. É uma palavra mais culta, né? Que a gente vê muito nas escrituras, na Bíblia, no livro de Mórmon, essa palavra, mas a gente não usa tanto. Então eu vou dar um resuminho, né? Do que seria temperança. Temperança é o autocontrole, a renúncia e a moderação. A temperança domestica os instintos, sublima as paixões, modera os impulsos e apetites. Agir com temperança é abrir caminho para uma sobriedade ou o desapego. Então, por que Cristo, né? Eu acho que ninguém aqui pode dizer que Cristo não era uma pessoa que tinha temperança, né? Se ele não tivesse tido temperança, ele não teria acontecido, né? Ele não teria se crucificado, não teria acontecido, o plano não teria se realizado. Porque em toda a vida dele, ele teve esse atributo, foi muito nítido na vida dele, né? A temperança. Então, como diz, a temperança a gente podia usar hoje em dia, né, no nosso vocabulário moderno, né, a temperança como uma moderação. Então, ela é um mesmo sinônimo, né? A temperança e moderação querem dizer quase a mesma coisa. E é uma palavra que a gente usa mais. Então, talvez a moderação seria, né? A gente conseguiria entender mais o que seria esse atributo que quando Cristo era moderado, né? Ele tinha temperança, ele era muito... ele aceitava, né? Não aceitava, mas ele não ficava bravo, né? Ele não reagia com raiva ou atacava as pessoas quando atacavam ele, né? Ele tinha uma temperança, ele tinha uma moderação, até engasguei. Ele conseguia ter uma sobriedade, né, em todas as ações que ele tomava, mesmo quando as pessoas o atacavam, mesmo quando as pessoas eram rudes com ele, mesmo quando as pessoas eram agressivas com ele conseguia ter essa moderação, ele conseguia ter, né, essa paz e conseguia pensar antes de reagir. Então, acho que hoje em dia a gente está muito... a gente precisa muito disso, principalmente na política, né? Que a gente está com os ânimos muito acirrados. E, então, acho que a temperança é um atributo que vem a calhar para os nossos dias e que a gente tem que realmente trabalhar muito nesse atributo para que a gente tenha uma sociedade melhor, né? Ou mais calma, né? Vamos dizer assim. Então, Maxwell? Opa, vai pular o Lucas? Vai trocar a sequência aí? Então tá bom. Então, boa noite, Sara, boa noite, Lucas. Já faz um tempinho que eu acho que eu estou ausente aqui nas chamadas de domingo. Mas, com certeza, eu estou bem apoiado aqui na minha ausência e até bem substituído na minha ausência também por outros aí, como estou. Então, hoje, atributo temperança, né? A Sara colocou muito bem aí a questão de uma palavra semelhante, né, que possa nos lembrar do que seria essa temperança, seria a moderação, né? A temperança, ela é um atributo ou uma virtude também, essas duas palavras são semelhantes, né? Quando a gente está falando de atributo cristão aqui, ou atributos de Cristo, nós estamos falando também das virtudes de Cristo, né? Ou as virtudes cristãs, né? Então, em Cristo personifica todas as virtudes, né? Então, os atributos dele são virtudes para nós. E a virtude, como em latim, né, vem da força do corpo, né? O areté, enfim, que é a força do corpo. Então, é a força de nosso corpo sobrepujar o próprio corpo. Olha que interessante, né? Isso é o que significa virtude, porque nossa carne, ela tem as fraquezas da carne, tem as tendências da carne, ou do homem natural, como nós aprendemos nas escrituras.
E a virtude, portanto, é a força do corpo, da vontade de vencer essas próprias fraquezas, ou seja, de vencer o homem natural. Essa é a importância das virtudes, né? E hoje nós estamos falando da virtude da temperança, né? Que é, inclusive, a gente vê ela como frutos do Espírito Santo, lá em Gálatas 5, no versículo 22. Vai falar sobre os frutos do Espírito Santo, e um desses frutos vai ser a temperança. Essa escritura também, essa palavra, né, também é citada lá quando a gente precisa decorar para os missionários, né, de plantão aí, os que vão, os que já foram, Doutrina e Convênios 4, né, vai falar também da gente lembrar da virtude da temperança. Então, a temperança, ela lembra a palavra tempero, né, de temperar, né, e também lembra um pouco de esperança. Temperança, ela faz parte das virtudes cardeais. Então, ela faz parte da estrutura principal que o homem precisa ter como caminho de seguir, de comportamento, para alcançar uma capacidade de chegar mais perto do Pai Celestial. A gente vai ver aquelas escrituras que vão falar, acrescenta-se a temperança, a paciência a virtude, né? E, enfim, a temperança, ela tem a ver com o nosso temperamento, né? Todos nós temos um temperamento. Para quem depois quiser dar uma olhadinha e dar uma pesquisadinha, nós temos 4 temperamentos básicos, né? Lucas, você me ajuda aqui, se eu esquecer, é pouco, mas os nomes, né? Então, são 4 temperamentos básicos e que a gente tem um principal e às vezes a gente pode discorrer nos outros, né? Eles não são tão estáticos assim, mas a gente tem um que marca mais em nossa personalidade, né? Então, tem um temperamento mais colérico. Inclusive, estudando aí a vida dos apóstolos, a gente tem Pedro como do temperamento colérico, né? Aquele impulsivo, aquele cara que vai, faz e já de uma vez, né? Vai lá, sente o que tem que fazer. Então, um dos temperamentos aí é o colérico. Tem o melancólico. O melancólico é aquele um pouco mais sistemático, é um pouco mais pensativo, né? E aí também acredita-se que Mateus, inclusive naquela série The Chosen, né, ou Os Escolhidos, coloca-se Mateus como possível melancólico ali, né? Tem o fleumático, né, que aí também é um pouco de sentimentalismo, mas um pouco também de apatia, né? Que aí é um temperamento que a pessoa ela não é muito emotiva, né? E aí tem alguns outros apóstolos aí que poderiam estar colocando, né? Como Tomé, enfim. E o quarto e último, qual que é, Lucas? Agora me falhou a memória aqui. Se você puder me ajudar. Sanguíneo. Oi? É o sanguíneo. Sanguíneo. De sangue. Sanguíneo. Sanguíneo, isso. E o último, né? Mas não em sequência, apenas aqui para trazer, é o sanguíneo. Então, todos nós estamos enquadrados, primeiramente, né, um desses 4 temperamentos. Isso é normal, isso é algo completamente normal. Só que esses comportamentos, esses temperamentos, eles tendem a, às vezes, nos prejudicar, né? E é nessa prejudicação do nosso temperamento, que é o que a gente chama de gênio, né? Nossa, aquela pessoa tem um gênio forte, né? Um gênio difícil e tal. A gente precisa, então, controlar. E aí vem a virtude ou o atributo da temperança, que é o autocontrole, o autodomínio, de encontrar a moderação das tuas impulsões, né? Daquilo que a tua personalidade ou o teu temperamento vai te impulsionar a fazer meio que irracionalmente ou instintivamente e que possivelmente pode prejudicar, né? Então, por exemplo, a pessoa que é colérica, ela vai ser impulsionada a reagir de uma forma muito, muito forte, né? E às vezes essa reação vai ser... O sanguíneo também tem uma reação mais forte e ele tende a ser nervoso um pouco mais rápido, né? O melancólico, ele tende a se martirizar, a ter muita ansiedade, né? O fleumático, ele tem um pouco de apatia, um pouco de não proatividade, né? Ou seja, a pessoa mais... Então, enfim, todos esses temperamentos, eles vão ter isso, né? Mas não só podemos perfilar ou ficar parado nesses tipos de 4 temperamentos, né?
mas em todas as nossas condutas em que nós reagimos mal ou podemos reagir mal diante de uma situação. Então, a temperança vem para isso. E aí, eu acho que depois eu posso entrar com mais detalhes, talvez o Lucas até vai tratar isso também, mas a Sara trouxe para nós, né, que a moderação, então, é um outro nome que a gente pode dar à temperança, né? A temperança é, então, a capacidade de nós controlarmos, de nós segurarmos a língua, refrearmos a fala, segurarmos as nossas reações, né, os nossos pensamentos, enfim, para não reagir mal. E aí, é interessante porque a temperança, sendo a ver com a moderação significa que não é nem mais nem menos, né? É moderada, é no meio. E aí é o que Aristóteles vai falar para o filho dele, lá no livro Ética a Nicômaco, que é um livro onde ele vai falar das virtudes. E como então o homem alcançar a plena virtude, né? A capacidade máxima de refrear então o homem natural. E ele fala que a virtude, ela é o meio. Né? Então, nem ao extremo demais, nem ao mínimo demais, né? Mas o meio. E toda vez que então a gente encontrar o meio, a gente vai estar na moderação, portanto a gente vai estar na temperança. Então, basicamente, eu vou entrar com mais detalhes sobre isso, a temperança, ela vai nos capacitar para sermos sempre virtuosos. Porque ela vai nos posicionar e vai nos convidar, então, através do nosso esforço, raciocínio, nosso esforço de viver assim, com a temperança, de encontrar a virtude da situação. Né? Eu vou ser muito raivoso, eu vou ser covarde nessa situação, ou eu vou apenas usar de coragem? Né? Enfim, então, a virtude está no meio, como Aristóteles dizia, e a temperança é exatamente o que significa. Estar no meio entre dois opostos muito... tanto um lado quanto o outro vai ser ruim para nós, né? Não vai ser virtuoso. Perfeito, Márcio. Quando você falou ali a respeito da questão da gente achar a temperança no meio, né? Aquele ponto central, me lembrou algo que dá para fazer uma reflexão aqui com o assunto que eu aprendi na faculdade. Em ciências contábeis, quando você faz lá os cálculos, os balanços, as demonstrações contábeis para você poder analisar a saúde econômica, financeira da empresa, determinada demonstração é chamado ponto de equilíbrio da empresa. O que seria o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio nada mais é do que quando as receitas da empresa elas conseguem cobrir todas as despesas. Sim, a grosso modo, quando fica ali no 0 a 0, quando você pelo menos não tem prejuízo. Você acha ali o ponto de equilíbrio da empresa que você consegue operar a empresa, certo? Para que ela não te dê prejuízo. E aí, a partir disso, tem outros pontos de equilíbrio, ali, contabilmente falando, o ponto de equilíbrio financeiro, o ponto de equilíbrio da parte de lucro, que cobra além das despesas que você consiga reter, e assim por diante. O que eu quero trazer com essa questão do ponto de equilíbrio? Muitas vezes, a gente confunde essa questão da gente encontrar o equilíbrio, né, o centro das coisas, simplesmente como se tudo fosse exatamente no meio. Mas reparem que de caso para caso, o ponto de equilíbrio de uma empresa para outra, ela vai variar dependendo do segmento que ela faz, dependendo da quantidade de despesa que ela tem, e assim por diante. Então, tem aquela teoria da ferradura, né, que muitos conhecem, que para que a gente mantenha-se ali um equilíbrio, a gente tem que estar bem no meio da ferradura. Você não pode ser nem muito de um lado, nem muito de outro. Isso, parcialmente, ao meu ver, faz muito sentido. Você tem que ali achar o equilíbrio, e normalmente ele fica ali numa região que não é nem tão extremada para um lado quanto no outro. Mas vejam, o ponto de equilíbrio em certas coisas na nossa vida, muitas vezes vai estar de um lado mais forte do que de outro. Então, por exemplo, se a gente vai
tratar dos mandamentos. Da palavra de sabedoria, que tem muito a ver com temperança, de você refrear os seus instintos ali de comida, de bebida, para você ter não só mais saúde, mas você cumprir o mandamento de Deus, certo? Qual que é o ponto de equilíbrio da palavra de sabedoria? Não é simplesmente um meio termo. Usar só um pouquinho de tabaco, por exemplo. Beber só um pouco de bebida alcoólica. Não, o ponto de equilíbrio ali é não use tais coisas. Ou seja, o ponto de equilíbrio está sustentado ali num lado bem claro ali. Talvez não seja a princípio no meio, como a gente pensa, centralizado esse equilíbrio, mas é justamente o ponto em que vai fazer com que as nossas vidas elas sejam abençoadas e que a gente cumpra aquilo que Deus pediu, certo? Então, às vezes a gente pensa, bom, a gente tem que ter temperança, ser moderado em todas as coisas, então é estar sempre no meio dos dois lados? Não, é estar no lado certo. E estando no lado certo, a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio para as nossas vidas, que basicamente é viver os mandamentos. Só ler aqui alguns comentários. O Johnny Brilhante, ele diz: orgulho do meu companheiro. Abraço, Helder Brilhante. Orgulho você que é um cara brilhante. O Domênico, ele comenta: geralmente a temperança, vem quando temos a graça perante Deus. Isso faz sentido porque, igual a gente vai ver aqui, a temperança é um dom divino, certo? E o Ariel Silva tinha pedido para alguém mandar um oi para ele, então tá dado o oi para você, Ariel, tá bom? Não se sinta sozinho aí, tá? Então, passada essa ideia introdutória aqui da temperança, da moderação de todas as coisas, tem essa questão da graça divina, igual foi colocado aí nos comentários. Tem um discurso de uma conferência geral de outubro de 2009 chamado Moderação em Todas as Coisas, do Elder Kent D. Watson. Moderação em Todas as Coisas, outubro de 2009, a conferência. E ele diz o seguinte, vejam só que interessante. O que é moderação e por que o Senhor deseja que sejamos moderados? Uma definição restrita pode ser a de que devemos ser comedidos ao comer e beber. De fato, esse significado da moderação pode ser uma boa receita para o cumprimento da palavra de sabedoria. Às vezes, a moderação pode ser definida como abster-nos da ira, ou seja, não perder a paciência. Essas definições, contudo, são um subgrupo do uso dessa palavra nas Escrituras. Então, vejam, a moderação, né, nessas questões assim, práticas, igual a gente viu, palavra de sabedoria, evitar tais coisas, não exagerar tanto em tais coisas como está lá na seção 89. Não se irar facilmente, tem a ver com temperança. Vou dar aqui mais um exemplo além desse. O pessoal gosta aí de assistir a Netflix, certo? Aí você passa lá o fim de semana inteiro, 72 horas lá assistindo Netflix. Tem alguma coisa ali que não está casando com a temperança. Você precisa moderar isso, você não pode meter o pé na jaca. Ou seja, todas essas questões, igual ele fala aqui, são subgrupos da temperança, tá certo? Então veja que existe algo que vai criar a essência da aplicação nesses subgrupos. E aí o Elder Watson continua. O Elder Watson é engraçado, né? Quase Dr. Watson aí, ó. No sentido espiritual, a moderação é um tributo divino de Jesus Cristo. Então veja, a gente está falando de algo da personalidade do Salvador, certo? Ele deseja que cada um de nós desenvolva esse atributo. Aprender a ter moderação em todas as coisas é um dom espiritual que pode ser alcançado por intermédio do Espírito Santo. Então vejam só, para que a gente desenvolva a temperança, como ele diz aqui, é um atributo divino, é um dom espiritual, a gente só consegue através do Espírito Santo, através do poder da influência benéfica que esse membro da Trindade ele vai trazer para as nossas vidas. Então vejam quão grandiosa é a temperança. Ela não é simplesmente só mais uma, vamos dizer assim, uma regrinha pequena burguesa que a gente pode aplicar na nossa vida que a gente vai ser melhor visto pelos outros. Não. Como ele diz aqui, no sentido espiritual, é um atributo divino.
A temperança ela faz parte dos princípios eternos que existem no plano de salvação e no Evangelho de Jesus Cristo desde que o mundo é mundo. Então não é só mais uma coisinha acessória que a gente vai parecer bom para as pessoas, ou que vai nos trazer ali um benefício, vamos dizer assim, aparente, ou de boa fama só. Não, era um dom espiritual para as nossas vidas. E aí, só para essa parte, o Andrew Hodgson continua dizendo: a temperança significa usar de moderação em todas as coisas ou exercer autocontrole. Então, porque a gente se torne temperante de verdade, a gente precisa controlar nós mesmos. Igual esses exemplos que deu ali. A palavra de sabedoria, se você comer a rodo, aqui, ó, não está tão temperante, né? Certo? Se você assiste o celular ou qualquer outra coisa desenfreadamente, não tem temperança. Você não está controlando a si mesmo. Você está, igual o Maxwell falou, você está usando o teu corpo para sabotar a si mesmo. Você não está conseguindo usar o teu próprio corpo para segurar os instintos do seu corpo. Então, o autocontrole tem muito a ver com isso, com a que vamos falar, para que nós possamos moderar, justamente, controlar esses instintos que às vezes nos levam para coisas que não são tão boas se a gente não fizer com esse controle. E quão difícil é, né? Falem para mim aí, vocês estão nos ouvindo, né? É fácil a gente controlar os nossos instintos, né? Principalmente quando a gente está vendo alguma injustiça, quando a gente é agredido, quando a gente é ofendido, né? Não é um atributo fácil da gente decidir, né, na hora que a gente está muito nervoso. Coincidentemente, eu peguei o mesmo discurso do Lucas, do Elder Watson, e eu estava lendo o mesmo discurso, e ele faz uma comparação que foi bem interessante sobre os vidros temperados dos carros, né? Quem não lembra, antigamente, os vidros eram como vidros normais, né? Então, se eu sofresse um acidente e o vidro quebrasse, era quase que fatal, né? A pessoa morrer, porque provavelmente um estilhaço era como uma lança, né? Um vidro era como uma lança, ele acabava afetando o nosso corpo e nos matando, né? Cortando alguma veia e nos matando. E ele teve um acidente de carro e o vidro todo, um pneu, né, se soltou de um outro carro e veio em direção a ele, esse pneu do carro que foi solto. E ele teve que, na hora, decidir se ele ia para a direita ou para a esquerda, e ele, infelizmente, foi para a esquerda o pneu acabou atingindo o para-brisa dele e acabou estourando nele. E quando a esposa dele ficou sabendo, né, quando ligaram para ela e disseram o que tinha acontecido, ela perguntou, a primeira coisa que ela perguntou, se ele tinha sofrido algum arranhão, né, tinha sofrido algum problema por causa daquele vidro que tinha quebrado nele. E como o vidro ele era temperado, né, como a gente sabe, né, ele se quebra todo, mas ele não vira lança. E por que isso acontece, né? Ele explica que isso acontece porque esse vidro é preparado, né? Como o aço temperado, o vidro também dos carros hoje em dia, para nossa segurança, felizmente, ele é preparado, ele é todo moldado, ele é todo é feito várias camadas para que quando ele esteja sob pressão, né? Ele se estoure, mas que ele não machuque nenhuma pessoa. Então, ele fez essa comparação com a gente, e quando a gente é preparado, né, que nem sempre as coisas vão acontecer, né, como o vidro vai se estourar. Então, às vezes, a gente vai receber alguém vai nos xingar, a gente vai estar nervoso, alguém vai ser ofensivo com a gente vai estar num assalto, né, e a gente tem que agir, como agir, né, ou com medo, ou com não, ou atacar, ou tentar reagir, né? São várias situações na nossa vida, ou tá na direção, se a gente vai para o lado esquerdo ou para o direito, acontecem na nossa vida que a gente tem que tomar as decisões naquela hora. E sem conseguir pensar muito, né? Sem raciocinar muito do que fazer, a gente só tem que agir. E como o vidro temperado, né? Se a gente é preparado desde pequeno, ou não desde pequeno, mas se a gente conseguir se preparar
com uma temperança, né? Com certo, com certas que a gente seja preparado, que a gente consiga esqueci, fugiu a palavra, mas que a gente já saiba como reagir a essas situações, ou saber como a gente tem que reagir, as coisas se tornam mais fáceis quando a gente tiver que tomar aquela decisão, né? Quando a gente tiver que, quando a gente se estiver em uma situação que a gente não escolheu, então se torna mais fácil quando a gente é preparado, como a gente sabe como a gente deve agir para aquilo. Então, mas foi como Cristo, né? Com certeza, né? Quando ele, imagino, né? Se eu tivesse recebendo um monte de chibatadas, eu queria pegar aquela pessoa e enforcar, né? Eu queria lutar contra ela para que ela não fizesse aquilo em mim, né? Não me machucasse. E ele tinha sido preparado, ele tinha a temperança de que ele tinha que passar por aquilo, de que aquela pessoa realmente não sabia o que estava fazendo, né? Quantos nós teríamos essa reação, né? Quando ele foi cuspido, quando ele era xingado, ele sempre tentava colocar palavras boas, tentava ter a melhor reação possível com as pessoas, né? Que o atacavam em todo o tempo no ministério dele. E não indo no confronto contra elas, né? E isso é a temperança. Muitas vezes a gente quer ir no confronto. Eu acho que eu sou uma da... Hoje essa live até para mim, muito na política, às vezes eu quero ir no confronto, quero dizer, não, você está errado, como que você está falando isso? Você, né? E talvez eu não use muito a temperança, né? A calma, pare, respire. Desculpa, tente usar os melhores argumentos e não atacar as pessoas, né? Talvez entendê-las que nem sempre elas sabem tudo que eu sei, ou às vezes eu não sei o que elas sabem também, e tentar ter um meio termo nisso. Então, a temperança faz parte da nossa vida, como falou o Lucas, é um dom, né? É divino isso nós temos, acho que Deus é. Imagina o quanto Deus não, quando nos olha fazendo alguma coisa errada, não quer se enfurecer, não quer dizer por que você está fazendo isso, não quer ir lá, né, como eu, ou como nós, ir lá e dizer, não faça isso, como você está burro, você, né? E ele não, ele usa a temperança, né? Ele usa da calma, ele usa, não, você, né? Ele nos dá caminhos para que a gente consiga descobrir o melhor jeito de fazer. Ele não vai lá e nos ataca, ele vai lá e literalmente nos castiga simplesmente, né? Ele tem uma paciência com a gente, porque isso faz parte da índole dele, né? A paciência, a temperança conosco. Muito bom. Tem algum comentário aqui para trás? Eu acho que é do Domênico. Como podemos buscar esses dons? Muito boa a pergunta, Domênico. O que o Lucas trouxe, né? A gente hoje tem um mercado muito grande de livros de autoajuda, temos um mercado muito grande de coach, né? Nós vivemos aí a era do coachismo, né? Tudo a gente precisa de um incentivo, né? E há uma capacidade muito grande de ser influencer, né? De a gente ser influenciado. E, querendo ou não, às vezes isso até é bom, né? Nos motiva, a gente vê alguns exemplos, algumas coisas que às vezes a gente quer seguir. O ponto é que é o seguinte, tudo isso, eles vão trazer para nós certos tipos de comportamentos ou certos tipos de... como é que eu posso falar? De melhoramentos para a nossa personalidade, para a nossa pessoa, que eles são muito mais físicos e estéticos, ou que eles são meramente aplicáveis numa questão ética social. Ou às vezes até de uma maneira mais assim, mais, como é que eu posso colocar? Mais no mundo, né? Basicamente o que eu quero dizer é que tudo isso não vai dar para você o entendimento de que essas coisas elas são transcendentes e que, portanto, a gente consegue acessar elas pela força da expiação de Jesus Cristo. Então, todos os atributos, por assim chamados, como nós chamamos na igreja, são atributos porque vêm de Cristo.
e faz parte da personalidade, da força dele, e que através da expiação dele, e com a ajuda do Espírito Santo, nós também conseguimos receber essas coisas, nós conseguimos ser influenciados por essas coisas, nós conseguimos ter essas coisas. E isso faz com que a gente pense que não é só depende de nós. É claro, depende de nós, mas que a gente tem que buscar a ajuda divina. Nos manuais da igreja de autossuficiência, né, nos cursos de autossuficiência, eu fui líder de autossuficiência por muito tempo na minha estaca. É incrível como os manuais fazem a gente ter essa percepção que lá fora da igreja a gente não tem, né? Que é fazer o casamento entre uma espécie de comportamento, uma espécie de como eu devo pensar sobre as coisas, de como eu devo agir, de como eu devo buscar coisas que vão melhorar a minha pessoa, né? Melhorar a minha capacidade, enfim, vão me tornar melhor, mas não só numa questão profissional e pessoal, mas numa questão espiritual. Né? Então, os manuais de autossuficiência da igreja, tem o manual de finanças, né? Tem o manual de educação para emprego melhor, tem o manual de emprego, tem o manual de negócios, enfim, né? Tem agora o manual de resiliência emocional. Todos esses manuais, eles vão fazer esse casamento de que nós precisamos buscar essa parte espiritual. Então, respondendo aí, Domênico, como nós podemos buscar? Nós precisamos estudar quais são as coisas que precisamos melhorar, né? Aquela coisa do que me falta ainda, e olhar isso e buscar a ajuda de Deus e também se comprometer com as questões, né? Todos os convites que nós temos, às vezes, nas Escrituras ou através dos profetas e apóstolos modernos, nos convidam a viver certas virtudes, né, da temperança. Por exemplo, quando o profeta convidou a gente a perdoar ou a não entrar em embates, né, a manter a mansidão e tirar de nosso coração todos os conflitos que nós tenhamos, é uma espécie de temperança. Né? Então, várias vezes nós fomos convidados a fazer certas coisas que são meios de vivermos certas virtudes ou certos atributos de Cristo. Então, a temperança, por exemplo, esse convite do profeta Nelson, desculpa, ele foi um convite à temperança. Então, às vezes a gente também acha que esses livros... Eu sou suspeito, porque eu confesso que eu gosto de livros que hoje, muitas vezes, eu até defendo isso, sou contra isso, né? Eu defendo os livros nesse sentido, que é atacar a autoajuda. Tudo bem que é um mercado que às vezes é muito explorado e usa de muita ludibriação, enganação, ou às vezes, sei lá, um merchan forçado. Mas eu acho que tem muito proveito também alguns livros, né? Eu já li bastante livros nessa área e eles são capazes de nos ajudar se nós também buscarmos a parte espiritual com essa ajuda. Então, esses livros são bons, e aí o ponto que eu queria trazer é que, assim, às vezes nós não percebemos isso dentro das escrituras. Se nós estudássemos afinco mesmo, com desejo mesmo, de buscar um auto-melhoramento, né, de um auto-aperfeiçoamento, se a gente ficasse em Provérbios, estudasse Provérbios com toda a força, nós estaremos muito além do que muitos livros de autoajuda, né? Falando sobre auto-melhoramento, né? Você estudar o seu próprio comportamento. Se nós, Salmos também tem muitas coisas boas. O Novo Testamento está repleto ali de coisas que nós precisamos fazer, né? Tiago falando sobre refrear a língua, né? Pedro e Paulo falando sobre a paciência, sobre a temperança. Paulo falando sobre como se comportar com a temperança. O que nós fazemos, que comportamentos ou que atributos ou que virtudes nós precisamos ter para ter a companhia do Espírito e vice-versa. Que atributos ou virtudes que o Espírito Santo traz a nós quando nós temos a companhia dele. Né? Então, é repleto de coisas que nós podemos melhorar essa capacidade de reter isso. Falar, olha, isso é assim. Né? Então, as Escrituras estão cheias disso. Eu faço uma confissão aqui, que a temperança é algo que eu preciso melhorar.
Então a gente também não precisa ter medo, né, de olhar para as virtudes e falar assim, nossa, eu nunca vou tê-las, ou sou muito ruim, né? A gente precisa acreditar que consegue e reconhecer que é falho naquela virtude, ou que precisa um pouco mais de ajuda dela, né? E aí, então só para fechar, a gente... existem muitas formas de recebermos as bênçãos da expiação de Jesus Cristo, né? Então, ao falarmos, né, que a nossa série está fazendo, que é a série dos atributos de Cristo, nós estamos falando sobre comportamento, né? Nós estamos falando sobre virtudes que vão melhorar a capacidade de nossa força física, mental, ultrapassar as forças do homem natural. Ao fazermos isso, nós estamos também buscando arrependimento, nós estamos também buscando um auto-melhoramento e nós estamos também obtendo as bênçãos da expiação. Então, às vezes as pessoas não entendem que estudar sobre as virtudes e os atributos de Cristo é uma capacitação para você se aproximar mais de Cristo, se tornar mais se tornar mais parecido com Ele e também receber mais a expiação, né? Ou uma outra palavra que é colocada bastante no Novo Testamento, a graça. A graça é isso, é a capacidade de completar em virtudes e em atributos aquilo que nós não temos, né? Das forças que nós precisamos. E só para comentar também algo que a Sara falou sobre o vidro temperado, né? O grande convite aí do Elder Watson, e aí eu acho que a gente pode até colocar aqui, porque acho que falando sobre temperança é um discurso-chave, né? Um discurso primordial. Eu sei que talvez tenha um assunto mais enfático da temperança. E aí vão vir outros, né? Mas esse é o mais comum aí para nós sobre esse assunto. Né? É que o convite dele é para que nós tenhamos uma alma temperada. Ou seja, nós que possamos viver o atributo da temperança. E aí eu achei muito, muito bonita a frase dele. Né? É que quando um vidro não temperado estilhaça, então ele vai e corta todas as coisas que tiver ao seu redor. Né? Então a nossa alma, quando temperada, ela não estilhaça ao receber algum atrito, alguma coisa. Então eu achei bem interessante isso, porque às vezes, por falta de nossa capacidade de temperança, nós acabamos por estilhaçar, né, e talvez machucar as pessoas ao nosso redor. Aqui só mais um comentário. Moura Sud, boa noite. Boa noite, Moura. Sou Luiz, deve ser Luiz Moura, então, né? Eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Frequento a ala Dourado 2. Legal. Seja bem-vindo. Deixa eu ver se tem mais algum. O Derek passou por aqui. Boa noite, Derek. O Domênico comentou aqui através de uma escritura. Porque o homem natural, Mosias 3,19, ele colocou aqui, né? Porque o homem natural é inimigo de Deus, e tendo sido desde a queda de Adão, e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo. Muito bom. É bem isso mesmo. Eu passo a bola aqui para o meu amigo Lucas. Excelente. Até aproveitando aquela pergunta do Domênico sobre como a gente vai desenvolver não só o dom da temperança, mas dos outros atributos e virtudes de Jesus Cristo, a gente tem que estar atento no seguinte: esses dons, essas virtudes, elas requerem uma grande medida de ação. Não é só você agir, porque você não está pronto às vezes você não é temperante hoje, você precisa desenvolver melhor esse atributo. Requer experiências, às vezes, de tentativa e erro, de aprendizado, de você fazer uma análise de você mesmo, fazer o mapa, não seria um mapa da ignorância, mas um mapa daquilo que lhe falta, igual o Maxwell colocou mais cedo. Ou seja, olhar para você e falar, peraí, em tal situação eu fui temperante? Não fui. Por que eu não fui temperante? Aonde que eu perdi a minha paciência? Ou aonde eu me tornei orgulhoso? Porque não é só a falta de paciência
que faz com que a gente não seja temperante. O orgulho e a soberba também faz com que nós não tenhamos o autocontrole ou a moderação, certo? Então, a gente fazer essa análise. Ainda no discurso, que todos nós estudamos aqui o mesmo discurso, quando a Sara explicou ali sobre a questão do vidro temperado, olha que interessante que ele diz. O vidro temperado passa por um processo bem controlado de aquecimento que aumenta a sua resistência. Então, veja, para que a gente passe, então, a ser temperados, vamos dizer assim, a gente precisa passar assim, por esse processo de aquecimento. O que seria isso? As provas, as situações da nossa vida. Às vezes você tem filho pequeno e não é tão paciente. Você precisa passar por essa prova para você desenvolver a temperança naquela medida. Às vezes você é soberbo, você, não sei, vamos supor, você tem muito conhecimento sobre as escrituras ou qualquer outro assunto, e você precisa passar por testes, por momentos em que você precisa ser humilde. E então, tornar temperante naquela questão, certo? Então, veja, para que a gente possa desenvolver... Você está com o microfone ligado, Márcio. Para que a gente possa passar, então, por essas provas, para que a gente possa desenvolver esses atributos, a gente precisa passar por essas provações. Muitas vezes a gente vai cair. Isso vai requerer o quê? A gente olhar, se arrepender, mudar o que precisa ser mudado e ir em frente, ok? Muito bem. A gente tem falado várias vezes, certo? Do quanto todos esses atributos de Jesus Cristo, todas essas virtudes, elas estão conectadas umas com as outras. Igual a gente está falando aqui agora, a temperança, ela vai ter muito a ver com a paciência. Olha lá que garotinha temperante, ó. Esse aí é o símbolo da temperança, ó. Que lindinho, hein? Parabéns, Max. Esse é o tipo de teste que faz a gente ficar bem temperante mesmo. Acho que a Sara podia fazer uma live só sobre isso, já que depois de 4, ou ainda nos 4, né? Ainda são pequenos ali. A Sara é a mãe da temperança agora. Mas muito bem. A gente está vendo, então, por exemplo, a temperança e a paciência, elas vão estar ali andando juntas, certo? A questão do conhecimento com a temperança e com a sabedoria também. Você não vai conseguir ser sábio se você não tiver a paciência, a calma e a moderação de você saber julgar e analisar as coisas. Então vejam, todos esses atributos de Cristo, desde o número 1 que a gente está fazendo sobre fé, até agora o número 12, temperança, eles têm uma ligação entre eles. E em mais uma escritura, igual o Max trouxe mais cedo do Doutrina e Convênios 4, eu vou pegar mais uma escritura aqui que faz justamente esse cruzamento. 2 Pedro, capítulo 1, em que ele diz o seguinte: e vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, conhecimento. E ao conhecimento, temperança. E acrescentar a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e assim ele vai continuar até o amor fraternal e a caridade. Então vejam só, além de fazer esse link de que todos esses atributos e virtudes cristãs elas estão ali interligadas, elas têm relação entre elas, veja que, mais uma vez, se eu não me engano, na seção 4 que o Maxwell trouxe, ele também vai nessa ordem de acrescentar o conhecimento à temperança. Ok? Então, ao conhecimento você acrescenta a temperança. Por quê? Se eu não me engano, em outras escrituras vai estar acrescentar a ciência e a temperança, mas vai estar nesse sentido de conhecimento, tá bom? Até porque ciência deveria ser sinônimo de conhecimento daquilo que você passa por teste, mas, enfim, não é o caso da gente entrar nesse detalhe. Por que é importante, então, acrescentar ao conhecimento essa virtude da temperança? Igual eu estava falando mais cedo. Muitas vezes a gente pensa que é só a falta de paciência que pode derrubar a nossa temperança. E talvez uma das maiores pedras de tropeço para alguém que é muito conhecedor das coisas seja justamente a soberba de achar que sabe demais e de que não precisa do Senhor
ou de qualquer outra coisa que possa ensiná-lo, certo? E a temperança é justamente o atributo, a virtude, que quando desenvolvemos na nossa personalidade, a gente vai julgar com mais calma se realmente a gente sabe bastante sobre determinado assunto ou não. Se a gente tem ali condições de verdade de exercer a humildade e ver que a gente pode aprender mais sobre algo que a gente julga conhecer também. Então, quando a gente pensa em conhecimento, certo? A gente não pode colocar de lado a questão da temperança, porque ela é justamente que vai trazer sobre nós esse equilíbrio, né? Igual a gente falou da moderação, ou o ponto de equilíbrio, sobre como tratar o nosso próprio aprendizado. Olhar para aquelas coisas que a gente vê que conhecemos bem, mas que pode ser melhor incrementar aquelas coisas que a gente precisa de humildade de falar, isso aqui eu não conheço tão bem. Preciso estudar ou, enfim, buscar conhecimento em tal área. Então, vejo que a temperança é de extrema importância, né, nessa teia de virtudes, principalmente relacionada ao conhecimento para que a gente desenvolva aquilo que nos falta e que a gente já enxerga e aquelas coisas que nos faltam, às vezes a gente não quer enxergar. Tá no mudo, doutora Sara. Ah, meu filho estava aqui, eu botei no mudo, só desculpa. Mas a gente tem que também não achar, né, que a gente, por ter a temperança, a gente não tem o que reagir quando a gente vê alguma injustiça ou quando a gente vê alguém pregando algo errado ou, né, falando algo contra o que a gente acredita ou sobre a verdade, né? E falar, eu não posso reagir porque eu tenho que ser eu tenho que aceitar, eu tenho que ser querido, eu tenho que ser temperado, né? Tem que ter temperança, moderação, deixa a pessoa falando, né? Cristo, ele não agia assim, né? Ele não deixava as pessoas falando, ele falava a verdade, mas ele falava de um modo que tinha uma moderação, né? Ele não atacava as pessoas, mas ele ensinava a elas a verdade. De um modo, vamos dizer assim, mais professoril, né? Ele era bem didático, né? Ele tinha uma capacidade de falar muito por parábolas, né? Para as pessoas entenderem. Ele não realmente atacava, ele colocava uma história para que a pessoa não se sentisse ofendida, vamos dizer assim, né? Para que não chegasse direto na pessoa, mas que incluísse todo mundo, todas as coisas, todas as pessoas, né? O que as pessoas estavam passando. Semana passada eu estava conversando com mães lá na escola da minha filha e uma mãe, eu estava estudando, né, sobre isso. Semana passada, não, semana passada, estava estudando sobre temperança e uma mãe falou uma coisa. A gente estava conversando bem, né, didático assim, sobre vários assuntos da escola, né, sobre a sociedade e tal. E ela foi lá e falou uma coisa que eu discordava completamente, sabe? Ela falou, eu estava quieta, assim, não, o que ela está falando não é verdade. E a minha primeira intuição de falar foi assim, eu discordo completamente de ti. Eu só falei assim, eu discordo completamente de ti. E ela olhou para mim com uns olhos, assim, assustada, porque acho que ela achou que ela estava com uma convicção, que nós, outras mães, iam concordar com ela, dizer que, né, que tava, porque até uma mãe tava dizendo sim, né, tava tipo instigando, dizendo, mostrando que estava concordando com ela, e eu de repente falei isso. E quando eu falei isso, ela ficou assustada, eu vi o susto nos olhos dela, eu não posso atacá-la, né? Eu não posso eu não posso ofendê-la por ela estar tendo um erro de interpretação sobre, né, o assunto que a gente estava conversando. E a minha primeira pergunta, a primeira resposta para ela, assim, eu respirei, esperei ela falar mais um pouquinho e falei, mas o que faz tu achar isso, né? Então, o que tu melhoraria se tu acha que é assim? E ela automaticamente não soube me responder. Então, ela tinha uma convicção sobre uma coisa que ela não sabia qual era a resposta, ela não sabia o que estava ruim. Ela estava atacando uma coisa que ela não sabia o porquê que ela estava atacando, né? O que estava prejudicando para ela ter aquele pensamento. E aí eu conversei mais um pouquinho com ela, mas em momento algum eu falei assim, eu não posso atacá-la, eu não posso falar tudo que eu acho,
porque senão ela é uma mãe, ela é o conhecimento que ela tem sobre aquilo, eu tenho que tentar ensinar ou mostrar para ela que as coisas não são bem assim como ela pensa. Então, foi sim indo, né, a conversa. E no final, todo mundo saiu feliz, né? Todo mundo deu tchau, vamos conversar semana que vem de novo, aparece aqui na praça e tal, que é do lado da escola. Foi muito bom o papo e tal. E eu chegando em casa, conversei com meu marido, né? E eu falei assim, e se eu tivesse atacado ela? Né? Se eu tivesse mostrado meu conhecimento e, né, e dito, não, tu tá errada, né, sido mais incisiva, mais até grossa, vamos dizer assim. Não grossa, mas mais incisiva. Será que a gente teria terminado aquela conversa do jeito que a gente terminou? Né? Será que todo mundo teria sido feliz e teriam compreendido uma que a outra pensava, em vez de eu tentar impor a minha opinião sobre ela e ela sobre mim? Então, isso me fez refletir de como a gente às vezes tem que agir. A gente tem que mostrar sempre a verdade, mostrar as coisas certas, mas com temperança, né? Entendendo o lado das outras pessoas e sabendo que a gente não vai ensinar através da força, né? Deus não ensina através da força, né? Quem ensina através da força é Satanás. Deus ensina através da obediência, através do amor que ele tem por nós. E a gente decide se a gente quer segui-lo ou não. Então, a gente também tem que ser assim um pouco, né? Eu acho que eu aprendi semana, né, com essa que a gente tem que ser ser um pouco mais parecido com Cristo, com Deus, né? Pra gente conseguir ser mais semelhantes a Ele. A gente não pode impor as coisas que a gente que a gente acredita. A gente tem que ensinar, né? Mostrar as coisas, claro. Nunca nunca se abster se estamos vendo alguma injustiça, se estamos vendo alguma pessoa falando uma coisa muito errada, principalmente sobre a igreja, né? Que a gente vê muito isso, pessoas atacando, pessoas falando coisas que não são verdade sobre a igreja, sobre o próprio evangelho. Mas a gente tem que ter a temperança, a gente tem que ser conseguir nos polir e conseguir chegar nas pessoas o melhor possível sem que as ofendas... É difícil sem que as ofendas, mas sem que saia uma rusga, né? Sem que a gente saia brabo um com o outro, que a gente saia ofendido um com o outro. Eu acho que os missionários, eles têm muito isso na missão, porque deve ser muito difícil. O Max e o Lucas que fizeram missão, deve ser muito difícil. Eles devem ter tido pessoas, meu marido conta histórias que atacavam, literalmente, né? Falavam mal deles e... Meu marido falava até que ele era agente do FBI, que ele tinha uma missão nos Estados Unidos para roubar coisas no Brasil e tal, né? E ele ria, né? E as pessoas, né, ofendiam ele ria das pessoas, porque como assim? Eu sou agente do FBI, né? O que eu quero aqui, né? Que eu vou lá no interior do Rio Grande do Sul, que eu quero roubar aqui no interior do Rio Grande do Sul. Mas as pessoas têm isso, né? E os missionários, acho que eles são um exemplo quando eles são atacados, quando eles são xingados, quando eles são até humilhados, né? É de ter essa temperança, de ter essa lapidação, de saber no momento certo falar ou se calar. Então, é que a gente também aprenda sobre como agir. Essa faz parte da nossa legado aqui, né? Da nossa aprendizagem aqui sobre temperança. Muito bom, Sara. Obrigado por que você compartilhou. Chique demais. Chique demais. É isso aí. É uma das situações que nós devemos também, né, refrear aí. Eu preciso também melhorar bastante. Cada um de nós precisa melhorar. Situações do lar, situações com pessoas da cidade, né, da escola, enfim, dos nossos meios, do nosso trabalho. A gente vai ser convidado a viver a temperança e que a gente possa, então, agir dessa forma, né? Acho que a gente já pode ir partindo aí para o final, né? A gente já está com um pouco mais de 1 hora de live. Deixe aqui seus comentários que vocês gostaram, sentiram sobre temperança acho que foi o Domênico, né? Não, Santos. Já colocou aqui. Muito obrigado por compartilhar essas verdades eternas. A gente agradece, Santos, de você estar com a gente aqui. Eu sei que a gente sempre pode estar melhorando, né? O presidente Nelson deu um discurso sobre aquele discurso que chama Agir Melhor, né? Foi um discurso também icônico, marcante
como tem sido muitos dos discursos do presidente Nelson, né? E ele fala sempre que nós podemos melhorar em alguma coisa, né? Até na respiração ele cita, né, que a gente pode estar melhorando. Então, você que está gostando de nossa série, assista as nossas outras lives, né, que falou sobre outras virtudes. Tem aqui no nosso perfil aqui do Instagram. A gente tem um canal no YouTube também que nós refletimos lá o que nós fazemos aqui de live, né? Fazemos lives especiais lá também. Então, por favor, você que gostou, que esse conteúdo gerou valor para você, foi interessante, aumentou seu testemunho, enfim, ajudou em alguma coisa, né? Compartilhe isso com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu cônjuge, na ala, na estaca. O nosso propósito realmente é poder compartilhar o Evangelho de uma forma, às vezes, um pouco diferente, com alguns conceitos assim, no sentido mais profundos, né? Mas nunca afastados da verdade eterna, das coisas que os apóstolos, os manuais e a verdade eterna está falando para nós. Então, eu queria realmente pontuar isso que o Lucas trouxe no começo e que a Sara também está trazendo agora, que ser moderado em todas as coisas ou viver a temperança, ela nem sempre significa que nós sejamos neutros, né? Ou estejamos no 0 a 0 ou no meio, literalmente, né? Por exemplo, a gente pega a própria situação de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não foi temperante quando ele expulsou os mercadores do templo, né? Com certeza ele foi, mas aquela situação em específico necessitava que ele fizesse aquilo. Quando ele chamava alguns fariseus, escribas, né, de hipócritas, né, ele não foi temperante? Com certeza não. Não, com certeza sim, mas com certeza ele não agiu, né, com falta de temperança, né, foi o que eu quis dizer. Com certeza ele agiu porque era necessário. E o que isso significa? Que cada situação vai ser diferente. Ou seja, vai depender muito da situação para que a gente haja de moderação. Porque agir de moderação não significa ser politicamente correto, por exemplo. Agir com moderação não significa viver no pacifismo absoluto. Então, porque se a gente vive no pacifismo absoluto, nós vamos nos calar diante das mentiras, das enganações e, portanto, do reino do inimigo. Nós não podemos fazer isso, a verdade precisa reinar. Então, há situações que nós vamos precisar agir assim, tem situações que nós vamos precisar agir diferente. Quando, por exemplo, Jesus Cristo, Pedro chega para Jesus Cristo, né, e Jesus Cristo diz para ele que ele tinha que morrer e tudo mais. Eu gosto dessa passagem, né? E Pedro vai lá, né, sem entender muita coisa, novinho de tudo, fala, não, Senhor, que isso não te aconteça, né? E Jesus Cristo, pelo menos nas Escrituras, como nós vemos no Novo Testamento, diz para ele, né, sai-te daqui, tu tem demônio, né? Tipo, pareceu até ser um pouco ríspido, um pouco grosso, mas eu acredito que não tenha sido isso, né? Porque o Senhor ele leva em conta a maturidade de cada pessoa, a capacidade de cada pessoa, ele avalia a situação. E nós, com a inspiração do Espírito Santo, vamos poder, então, avaliar cada situação e estarmos preparados para reagir à maneira temperante daquela situação. Então, a temperança ela não é absoluta em uma reação sempre daquele jeito, ou uma palavra sempre daquele jeito, mas ele vai ser conforme a situação. Porque se nós estivermos reagindo e estivermos com o Espírito, aquilo vai ser temperante, né? Então, o ponto-chave de sabermos se estamos com a temperança é se estamos com a companhia do Espírito Santo, né? Se nós vemos, por exemplo, quando o Nefe age de maneira mais enérgica contra os seus irmãos, ele deixou de ser temperante. Não, o Espírito Santo estava com ele forte. Né? Quando alguns apóstolos e profetas fizeram coisas mais enérgicas, né? Às vezes fisicamente, às vezes na fala, eles deixaram de ser temperantes. Não, eles tinham o Espírito Santo. E isso, então, é uma maneira da gente medir se a temperança, se foi um ato de temperança. E aí, para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que nos seguem, que compartilham, que comentam.
que vieram hoje, nos conheceram hoje nessa live. Nós estamos aqui por causa de vocês e a gente agradece muito. Eu queria já deixar minha despedida aqui, meu boa noite, e nos acompanhe que quarta-feira nós teremos aí uma parte da nosso estudo pela fé, que é o Resenhando. Para quem não sabe, nós também aqui pegamos livros e fazemos comentários sobre livros, né? Livros às vezes da igreja, livros às vezes fora da igreja. E quarta-feira nós vamos comentar sobre o livro A Consciência de Imortalidade. Né? Então, todos estão convidados a participar conosco na quarta-feira, às 9h30. O Lucas depois vai dar mais detalhes. Então é isso, uma boa noite para vocês. Muito obrigado. Tchau. Muito bem lembrado, Marcos. Já vamos fazer a propaganda. Então, quarta-feira, 9h30. Estejam aqui conosco no próprio perfil Pelo Estudo Pela Fé, no próprio Instagram. A gente vai fazer essa transmissão a respeito do livro Consciência de Imortalidade. Bom, minha última consideração, só dar uma reforçada no que o Maxwell disse sobre essa questão da moderação de forma temperante. Eu brinco o seguinte, às vezes as pessoas querem ser moderadas intemperantes. Mas que raio de moderação intemperante é essa? É aquela igual o Maxwell exemplificou agora, com relação a Jesus Cristo e os mercadores dentro do templo. Talvez ele pudesse ter sido, entre aspas, moderado e não ter agido energicamente, pensando, não, eu vou conter aqui a minha energia e a minha fúria plenamente justificada, porque eu quero ser moderado, eu quero ser aqui sem nenhuma atitude firme. E isso não é moderação, isso não é temperança de verdade. Da onde você está tirando isso, Lucas? O mesmo discurso que a gente citou diz o seguinte: ser moderado significa analisar cuidadosamente nossos desejos e expectativas para sermos diligentes e pacientes no quê? Na busca de objetivos dignos. Então, por exemplo, pense no Capitão Moroni, nesse exemplo de Jesus Cristo. O mesmo Nefe, quando teve que tomar uma atitude capital com relação a Labão, eles tiveram que usar de muita temperança para agir de forma muito firme. E a temperança estava ali, pode parecer para alguns que não. Eles foram duros, não. A temperança é firmeza naquilo que é certo, na busca do objetivo digno, como diz aqui o Edward Watson. Ok? E para encerrar, a temperança ela é vital no seguinte sentido. Como a gente já viu, nós vivemos num mundo que faz de tudo para... Acho que o Lucas O Lucas deu uma pausa. Para mim caiu aqui também, Lucas. Deixa eu ver se ele... A melhor parte aí que ele estava lendo. A melhor parte. Mas ele caiu. Então, pessoal, desculpa, né? Às vezes acontece isso da internet, ela acaba caindo. Vamos ver se ele consegue voltar. Mas a gente queria agradecer a todo mundo, né? Que a gente possa, nessa semana, ser mais, né, aprender a ter mais temperança em todas as situações da nossa vida. Que a gente possa aprender com Jesus Cristo, né? Com todos os atributos que ele teve e que ele tem. A sermos mais parecidos com eles. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra, né? Nos aperfeiçoarmos para voltarmos à presença dele. Pode terminar, Lucas. Eu encerro contigo. Tá bom, desculpa. O que eu estava falando, a temperança vem, especialmente, e talvez a razão maior dela existir, é para que a gente tenha o autocontrole com relação aos desejos da carne. O mundo ele se junta com a carne para fazer o quê? Vai lá e sacie todos os seus desejos, desde os mais baixos, desde dos mais animalescos, até algum mais elevado, mas vai lá e sacie todos os seus desejos. E a carne vai lá e eu desejo isso, certo? E a temperança existe justamente para colocar um freio nessas coisas. Por quê? Se a gente agir simplesmente para saciar os nossos desejos de forma intemperada,
Muitas, mas muitas vezes a gente vai contra o Evangelho de Jesus Cristo. E a gente não vai estar se tornando semelhante ao Salvador, a gente vai estar fazendo o contrário. Caiu de novo, Lucas. Vamos ver se ele volta. Desculpa, pessoal, isso faz parte da Deve estar com internet, sinal ruim né? lá. Ainda não é perfeita. Mas, então, a gente agradece a todo mundo que já esteve aqui. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no nosso perfil do Instagram, lá no YouTube. Se vocês quiserem compartilhar, a gente agradece. Se vocês quiserem comentar, a gente também gosta que vocês deem os feedbacks pra gente, que vocês deem os retornos, né? De como a gente está indo. E então a gente se vê. Eu não vejo, né? Vocês vão ver o Lucas e o Max quarta-feira com mais um Resenhando. E a gente se vê domingo que vem. Domingo que vem, no mais um Atributo de Jesus Cristo. Pode terminar, Lucas. Tentar pela segunda vez, né? Então a temperança justamente para essa questão do quê? Da gente colocar os freios nos sentidos mais, nos desejos que a carne ela tenta saciar e que muitas vezes vão contra o Evangelho. Vejam, a temperança ela é um dos atributos fundamentais para que a gente não se torne como animais. Os atributos de Cristo é para que nós sejamos semelhantes a Ele. E quando a gente fala em vários deles, especialmente na temperança, a gente se torna como qualquer outro animal. Faz um teste. Eu tenho um cachorro, eu sei o que eu estou falando. Se você der para ele uma bandeja de carne moída, ele vai comer aquilo como se nunca tivesse comido. Se você der a segunda, ele vai comer. Se você der a terceira, ele vai comer. Por quê? É o instinto dele, da carne, dele se saciar na carne. Ou qualquer outro desejo que o cão tem, certo? E nós somos diferentes, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas não só a imagem física, externa, mas interna. Isso significa o quê? Que nós temos a capacidade de desenvolver esse dom espiritual chamado temperança, que quando colocado em confronto com os desejos da carne, contra os apelos do mundo, a gente vai colocar um pause nesses desejos, porque a gente vê que se nós entrarmos com o pé na jaca neles, aquilo vai fazer muito mais mal do que bem para nós. E aí nós vamos estar fazendo o contrário da ideia do Evangelho de Jesus Cristo, que é nos tornar semelhantes a Ele. Nós vamos estar, em vez de nos tornando como o Filho do homem, nós vamos estar nos tornando como um animal qualquer, tá certo? Então a temperança ela é o atributo essencial para que nós nos tornemos mais parecidos com seres celestiais, como é nosso Pai e o Salvador Jesus Cristo. Sem a temperança, nós somos como um animal qualquer, quadrúpede, ou que se arrasta e que vive sobre esta terra. Mas nós somos diferentes. Só que para fazer essa diferença, é necessária temperança. Então, tchau, pessoal.